a gravação. Aqui, compartilhar a tela. Sempre dá esse BO. Olha lá, pessoal. Hoje a gente vai ver de maneira minuciosa, né, como agem os grupos terapêuticos. E o que eu vou fazer hoje com vocês é reforçar alguns tópicos extremamente importantes. Quando o Zimmermann escreve esse capítulo, eu entendi que o que ele fez foi fazer um apanhado, né, de coisas essencialmente importantes quando a gente coordena um grupo terapêutico, tá? E aí aqui só relembrando a estrutura, tá? Grupos operativos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Abriu o microfone? Professora, eu não tinha aberto, mas eu quero perguntar. Esta aula, ela é que número? Ixi. Sabe por quê? A gente tem o slide da 2, 3 e 4. Eu não achei da 1 e eu não sei quantas você deu depois da quarta. Olha, a 1, na verdade, eu acho que a 1, ela não chegou a ser gravada, porque deu pau, e eu acho que foi a disciplina de vocês que eu tive problema na primeira aula com a gravação. Eu tenho a impressão. O que eu vou pedir para você, Milene, ou para vocês, os representantes? Entrem em contato com a monitora, com a Juliana, no e-mail, e peçam para a Juliana orientar vocês com relação ao conteúdo da prova, aos links da prova. Hoje é quinta-feira, a Juliana vai viajar e só volta na segunda. Bom, mas de qualquer forma, imagino que segunda-feira a Juliana consiga responder para vocês numa boa. Primeira aula, até onde eu me recordo, ela não chegou a ser gravada, tá? Aí a gente tem a 2, a 3 e a 4. Essa é a nossa quinta aula. A última aula que você se recorda é dos grupos operativos, Milene? Isso, dos grupos operativos. Depois do grupo operativo vem essa. Da aula 1 eu perguntei em relação aos slides, não em relação à gravação. Ah, tá. Tá, deixa eu anotar aqui, que no intervalo eu vejo isso, tá? Deixa eu anotar aqui no meu caderno, ó. Slides da aula 1. Porque tem fundamentos e técnicas, que eu acho que são as duas primeiras aulas, né? E aí eu encaminho para vocês, tá? Tem alguns, professora, lá no AVA, mas eu não sei se são os corretos. Ah, legal. Isso aí, Lívio. Então, no AVA, é esses que eu falei. O 3 e o 4. E o 2. 2, 3 e 4. Eu achei no AVA. Agora, o 1, e hoje eu não sabia qual que era o número, né? Mas você tá falando que é o 5. Esse não tá no AVA ainda, tá? Esse é para estar no AVA. Eu já mandei para a monitora semana passada. Deixa eu só perguntar. Eu entrei hoje em todos os links que estavam lá, os textos, eu baixei os textos, mas esse slide eu não achei. Tá, deixa eu tirar uma foto e já mando para a monitora. Porque ela recebeu. A não ser que ela só tenha postado na turma de terça. Deixa eu perguntar aqui. Pronto, vamos ver o que ela responde. Na pior das hipóteses, eu mesma mando para vocês, tá? Não tem problema, não. Porque tá aqui, eu mando... Eu só vou precisar saber quem são os representantes da turma. Quem é o representante? O e-mail do representante? É o Felipe Cruz, mas eu não sei o e-mail dele.
Tem o e-mail da turma. Geralmente a monitora tá mandando no e-mail da turma. Pode falar para mim? É Alunos Psicologia 2018. Tá certo, gente? É isso mesmo? Arroba o quê? @gmail.com. Tá. Então tá. Então deixa comigo que eu mando isso, tá? Hoje mesmo. E já vou... Hoje ou amanhã por volta das 11 e pouco, quando eu acabar a aula que eu dou de manhã, porque daí eu já gero os links dos vídeos dessa e de amanhã e já anexo a apresentação de hoje e já mando, tá bom? Daí é certo que eu já vou estar em função das aulas, amanhã por volta de umas 11h30 vocês já vão receber então nesse alunospsicologia2018@gmail, tá, gente? E aí também já vão receber o link do vídeo da aula de hoje, tá bom? Bora lá então? Então vamos nessa? Mais alguma pergunta, pessoal? Creio que não. Deixa eu achar aqui o meu Davi fundamental. Olha lá. Então a gente tem aí os grupos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Vocês sabem em qual categoria o grupo reflexivo, que é o grupo que as meninas vêm falar hoje, da classificação geral, em qual categoria que ele está? Onde entram os grupos reflexivos? Eles são grupos operativos ou grupos terapêuticos? Eu acredito que seja terapêutico, por ser reflexivo. Não sei, tô fazendo alusão à palavra. Uhum. Eu também chuto com a Gabi. Tá. Quem mais? Eu acho que seja terapêutico também. Certo. Então, ele é voltado ao insight, prioritariamente? Tá. Sim. Bom, essa é uma resposta que eu não vou dar. Eu vou deixar para que as participantes respondam. Até porque, muitas vezes, a gente estabelece a classificação baseada no objetivo, né? Que é a classificação que o Davi nos traz aqui, a gente tem estudado classificação no sentido de objetivo do grupo, né? E aí classificar em operativo e na verdade, a finalidade do grupo, né? Operativo e terapêutico. Por vezes, o grupo pode receber ser intitulado, né? Grupo reflexivo. E, na verdade, ele ser um grupo terapêutico voltado ao insight ou ser um grupo operativo centrado na tarefa da reflexão. Então, veja, é com o relato das colegas que nós vamos entender exatamente como se constitui o grupo que elas trabalham. Outra questão, a gente já falou em co-coordenação, mas nós nunca havíamos falado em uma coordenação dividida entre 3 pessoas, tá? E nós vamos ver essa experiência hoje, essa vivência hoje. Então, tão importante quanto a gente fazer o exercício teórico da matéria, é a gente também olhar como aquele grupo que será apresentado, como que aquisições ele se propõe, qual o perfil dos participantes do grupo, né? Qual é a finalidade deste grupo? Observem como elas vão referir os manejos que elas fazem. Tentem detectar se existe uma tarefa inicial para a qual elas tentam voltar sempre o olhar do grupo, para que se tenha reflexão a partir disso, ou se não, se a reflexão se dá através ali das leituras e das projeções de angústias, ansiedades e tal. Tentem ir voltado para o insight, para entender modelos e padrões de funcionamento, né?
conteúdos inconscientes ou condutas disfuncionais. Prestem atenção nesse todo, assim. E depois que prestarem atenção nesse todo, talvez eu também não sei dizer como se classifica esse grupo das meninas, entendem? Agora, a gente sabe as coisas que a gente vai prestar atenção. Então, vamos entender, para a gente poder depois fazer a nossa análise, né? Quando a gente, semana que vem é a prova, vocês sabem que a prova se dá da seguinte maneira, a gente se encontra no mesmo horário da aula, abre, né? Eu abro a prova para vocês no mesmo horário da aula, e aí a gente pode ter uns minutinhos antes de eu abrir a prova para vocês, para a gente conversar, ver essa parte teórica. Não vai ser ruim, porque vocês vão estar ali prestes a abrir a prova para vocês, vão ter, evidentemente, 24 horas para entrar no sistema e iniciar a execução da prova, para a qual vocês terão 3 horas, né? Então, podemos fazer isso também, tá? Então, façam esse exercício. Quem quiser fazer esse exercício, escrever esse exercício e me mandar, eu posso usar a análise desse exercício para elevar a nota de B2, por exemplo, tá? Ou para dar uma incrementada na nota. Mas façam isso se vocês tiverem vontade de fazer, sabe? Também não vão perder ali o foco para tentar pensar num trabalho que vão fazer a partir daquela apresentação, até porque a aula vai ficar gravada, né? É muito fácil ir lá e reassistir e retomar algumas reflexões, tá bom? Mas mais do que tudo, aproveitem a experiência das colegas que estarão. Então, são 2 psicólogas graduadas e uma estudante que se forma agora, no final do ano, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar, então. Nossa, tá muito calor, eu tô com o ar nos 17 graus e tá muito quente, por isso que eu tô um pouquinho mais calma hoje, tá? Lá pelas tantas eu acordo, pode deixar. E, bom, vamos lá. Deixa eu... Então, chamando aqui vocês, né? A classificação geral, vamos retomar, né? Olha lá. Grupos operativos e grupos terapêuticos, tá? Maravilha. Em tese, as 2 grandes classificações. Aqui temos 3 classificações. Aqui temos 2. Aqui, ensino-aprendizagem. Aprendizagem. Aqui, deixa a professora colar. Grupos institucionais. E aqui, grupos comunitários. Certo? Aqui temos os de mútua ajuda. E aqui temos os terapêuticos propriamente ditos. Certo? Então, só para relembrar, fazendo esse esquema, a estrutura classificatória geral dos grupos, segundo Davi Zimmermann, tomando por base classificatória a finalidade do grupo, a que ele se destina. Ensino-aprendizagem é um grupo institucional, é um grupo comunitário, ou é um grupo terapêutico de mútua ajuda, ou é um grupo terapêutico propriamente dito, tá? Espera só um pouquinho que eu não peguei o pano. Espera aí, pessoal. E aí, nesse sentido, amigos,
Uma das coisas que o Zimmermann coloca como sendo muito importante para qualquer grupo, né? Prova está que quando ele faz essa recapitulação, né? Porque essa aula de hoje, estão conseguindo ver o slide direitinho, né? Sim, mas está no primeiro, né? Tá, no primeiro, não passei ainda. Bom, revimos a estrutura. Eu quero que vocês tenham essa estrutura aqui, gráfica, né? Esse gráfico que eu fiz como algo bastante claro na cabeça de vocês. Inclusive, é fato que a prova acaba sendo com consulta, né, gente? Mas, inclusive, na hora da prova vai facilitar bastante para fazê-la, tá? Eu estou falando como se eu já tivesse feito a prova. Eu não fiz a prova de vocês ainda. Eu vou fazê-la com bastante calma. Aliás, eu não fiz nenhuma das 4 provas. É importante ficar claro que as turmas de grupo, embora sejam a mesma matéria, as provas serão diferentes, né? Não será a mesma prova. Eu vou fazer 2 provas para cada turma de grupo. Buenas. Do que depende um grupo? Primeira pergunta que o Davi nos faz quando ele vai retomar e agora aprofundar a temática dos grupos terapêuticos. Do que depende um grupo para que ele culmine num grupo que vai crescer, ou seja, as pessoas vão se debruçar na tarefa da busca do insight sobre suas próprias vidas, ou ficarão estagnados, fazendo aqueles acordos, aqueles pactos, né? Para que não se ande nem para frente, nem para trás. Na verdade, aquela conduta evitativa que pode se dar das mais variadas formas, né? Desde os actings até a projeção de fantasias difíceis, complexas, paranoicas, agressivas, uso de defesas maciças, né? Ou, inclusive, grupos que acabam se extinguindo, tá? Porque os pares, os membros, não conseguem se debruçar na tarefa, executá-la, né? Sem que façam aí um movimento de destruição, de que aquele espaço não seja possível como um espaço terapêutico, como um espaço voltado ao insight, tá? Beleza? Então, vamos começar. E aí o Davi diz assim, alguns elementos são fundamentais que nós observemos. Nós precisamos estar atentos a alguns elementos que entendo como fundamentais, disse Zimmermann. E quais seriam esses elementos? É disso que trata a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou maximizar. Vocês estão vendo maximizado? Não. E eu vou passar o slide. Você só me dizem se passou. Passou? Não, tá no tá 7. 7. Tá, então não dá para maximizar o de vocês, não. Beleza, vamos adiante. 7. Bom, então quando o Davi diz o seguinte, ó, tem que ficar atento, se a gente quer que o grupo predomine nessas forças de crescimento, se o grupo é terapêutico, ou seja, que o grupo caminhe na direção do insight. Tá? Se eu quero que o grupo caminhe no sentido do insight, grupo terapêutico, né? Ok? Que coisas são necessárias que a gente se atente para que essa força de estagnação, lembrem que a tia falou para vocês, todo grupo tem sempre forças no sentido do crescimento e da evolução e contra-forças no sentido ou da extinção ou da estagnação. Lembram lá do grupo no hospital psiquiátrico que fizeram aquelas combinações entre o grupo inteiro para que não executassem a tarefa daquele grupo operativo? Pois bem, as forças no sentido do crescimento e no sentido da estagnação ou extinção estão presentes na teoria geral dos grupos, ou seja, isso vale para os grupos operativos e terapêuticos.
Beleza? Então tá bom. Então, para que a gente tenha um predomínio desse movimento aqui, ó, o que tem que ter? Bom, começa Zimmermann falando de insight. O insight é a luz que acende, é o dar-se conta, é aquele momento em que o indivíduo percebe determinado conteúdo e a sua relação com condutas, pensamentos, certo? É aquele momento que ele liga Lé com Cré, que ele se dá conta que, então é por isso que isso, ok? Esse é o insight. Insight, já vimos, ele é diferente de elaboração. Lembra o que a tia falou para vocês? Elaboração. Só para a gente começar aí a degustar grupos terapêuticos na aula de hoje. Então, o grupo terapêutico, ele é voltado para o insight, para o dar-se conta. Como o Zimmermann é psicanalista, ele vai puxar brasa sempre para a sardinha dele. Ele vai dizer, o insight, ele se dá através do olhar do sujeito sobre seus elementos inconscientes. É quando ele consegue trazer a consciência ou a pré-consciência, né? A relação entre conteúdos e entender angústias, ansiedades, medos, enfim. Então, o insight é esse momento do dar-se conta, a luz que acende. A elaboração é quando eu, já sabendo do que se tratam as minhas questões, né? Ou seja, já emergiram do inconsciente tanto os conteúdos quanto suas correlações, né? Então, a elaboração é o momento em que eu vou transformar pensamentos, condutas, certo? Conteúdos, onde eu vou ressignificá-los. Para os comportamentalistas das linhas variadas, é nesse momento em que a gente tem a mudança do comportamento, o aprender a ter um comportamento novo, diferente, certo? Ou ali alinhar um comportamento disfuncional. Para os psicanalistas, é quando o sujeito consegue, através daquilo que entendeu sobre o inconsciente dele, provocar mudanças internas também no seu comportamento. Até porque comportamento é uma função mental superior. Então, também para os psicanalistas, o comportamento é importante. Certo? Maravilha? Então, tá bom. Olha lá. Então, fechou. Insight e elaboração. Os grupos terapêuticos, via de regra, eles são voltados ao insight. Só que eles também são voltados para a elaboração. Porque, a partir do momento que os indivíduos estão no processo grupoterapêutico, né, tendo seus insights, a relação grupal promove, né, essa elaboração de conteúdos. E ao longo da aula de hoje, nós vamos ver a beleza que é quando o grupo participa junto, tanto do insight uns dos outros, quanto da elaboração uns dos outros. Quanto de insights coletivos, isso acontece no grupo, como elaborações coletivas. A gente tem um espelhamento, a gente tem uma série de fenômenos que se dão nos grupos, né? E isso é lindo, isso é belíssimo, né? É como se, evidentemente, né, através da regência e ele fala, né, ele faz uma analogia com uma orquestra, né? Através da regência do coordenador ou dos coordenadores, né, as pessoas vão se descobrindo, vão conhecendo umas às outras, mas elas projetadas nas outras percebem aspectos das outras introjetados dentro delas, certo? O grupo aprende no grupo as pessoas aprendem umas com as outras e formam essa gestalt, né? Vocês imaginam conteúdos que podem vir ao insight de determinados membros e vai gerando um efeito de identificação dos membros com aquele conteúdo. E imagina você ter um grupo tendo um insight coletivo, fechado, gestalt. Nossa, era a última parte de reflexão que faltava.
entendemos todos, demos-nos conta sobre determinado conteúdo. Isso é belíssimo, né? É uma das coisas mais belas de se trabalhar com grupos. Então, olha lá, em grupo terapêutico, né? Então, ele é voltado ao insight. Não só o insight, porque vocês são alunos da tia Karina e sabem que não basta ser insight, tem que elaborar. Olha aí, parece propaganda né? Olha aí, não basta ser insight, tem que elaborar. Beleza? Então tá bom, olha lá, grupos terapêuticos. Então, Zimmermann nos dizia assim, o setting, bem pensado, bem traçado, bem vivido, delimitado com os membros, é fundamental. Porque o setting não é só um conjunto de regras formais. O setting tem a função de organizar os indivíduos, não só concretamente, fisicamente, temporalmente. O grupo acontece toda terça-feira, às 19 horas, terá duração de 1h30, não só temporal, né? Mas também subjetivamente, ok? Então, essa delimitação, ela norteia, ela traça parâmetros, e esses parâmetros, segundo o Zimmermann, eles são muito importantes, tá? E essa organização, né, ela diz respeito, não é à toa que a professora estava falando de insight e elaboração. Essa organização que o setting propõe, ela facilita, olha lá, hein, o insight e a elaboração. Porque essas regras, né, aceitas pelo grupo, propostas ao grupo, algumas já são necessariamente pré-determinadas, mas outras devem ser discutidas, pensadas, dialogadas com o grupo, correto? Então, isso tem uma função terapêutica também, tá? Organizadora. Pensem, as pessoas chegam para ter... As pessoas não vão procurar terapia, seja ela de grupo ou individual, porque a vida está maravilhosa. Não, eu vim aqui, dona psicóloga, porque a minha vida está maravilhosa. Então, eu vim aqui porque eu decidi que eu quero fazer alguém feliz, além de todas as pessoas que eu já faço. Então, eu vim aqui contar a minha vida feliz para você. Nunca vocês... Quer dizer, nunca é uma expressão muito difícil, mas eu nunca vivi isso eu posso dizer. Então... As pessoas chegam com seus conteúdos, né, com as suas questões, ou se o grupo tem um tema específico, vamos pensar no grupo que a gente vai ter a beleza de ver hoje conosco. Aquelas mulheres chegam naquele grupo e o que elas têm em comum? Elas elas viveram situações de violência na relação intrafamiliar, dentro da família, beleza? Buenas, como está o psiquismo de alguém? Esqueçam até o recorte de violência entre o do gênero masculino produzido no feminino. Vamos pensar na violência como um fenômeno que causa fortes marcas no psiquismo. Bom, um indivíduo que chega para participar de um grupo ou de um atendimento individual que tenha passado por vivências de violência, ele chegará com questões importantes que estão fervilhando, borbulhando, ou estão tão maciçamente reprimidas que o trabalho da gente como coordenador ou como terapeuta individual, né, vai ser inicialmente o trabalho de ser continente, que é a próxima temática que o Zimmermann diz ser muito importante. Então, o que devemos ser enquanto coordenadores de grupo? Continentes das angústias, né? Das ansiedades, das defesas, de todo aquele conteúdo. Professora, fala assim, tecnicamente, todos os sofrimentos, comportamentos dolorosos que o sujeito não gosta de ter ou de se submeter, todo o conjunto de situações que ocorrem, que geram dor, que geram uma série de fenômenos. Ele chega para a gente com um balaio cheio disso. E ele pergunta, posso transferir do meu balaio para o seu? O que é? Como se chama quando a gente diz assim? Pois bem, aqui está o meu balaio de continência. Pode depositar aí as suas angústias, as suas fantasias, os seus medos, suas frustrações,
as suas defesas, as suas relações objetais arcaicas, que podem ter sido internalizadas de formas aterrorizadas, enfim. Certo? E nesse sentido, o setting, ele é organizador, é como se o sujeito entendesse. No atual caos que está meu psiquismo, para mais ou para menos, tá, gente? Eu estou sendo didática e um pouco exagerada, mas no atual caos que está o meu psiquismo, o que eu preciso é de um norte para botar aspas, eu estou fazendo aspas com os dedos, para botar uma certa ordem na vida. Entenda a ordem como vários verbos possíveis, né? Como depositar minhas angústias, poder falar sobre meus sofrimentos, poder pensar os meus pensamentos, como diria Bion, certo? Beleza? Então, nesse sentido, é muito importante, né? Uma das questões que o Zimmermann fala, que eu tenho 2 pés atrás em repetir, é a questão de que o 7 é bom porque traça uma hierarquia entre os indivíduos, tá? E a necessária distância entre terapeutas e membros. E a diferença entre o eu e o outro. Buenas, eu vou começar de trás para frente, com a diferença entre o eu e o outro. Sim, um setting bem estabelecido, vão ocorrer ali, né? Que nem jogo, né, gente, de tabuleiro. Vão ser apresentadas as regras do jogo. E algumas regras serão construídas em conjunto, membros e coordenador. Nesse sentido, uma das regras é entender que eu sou eu, o outro é o outro, e todos nós juntos fechamos a Gestalt de sermos um indivíduo novo, que é o grupo, que tem uma identidade à parte, diferente de cada um separado, ou todo mundo ali tomando um café, vai sentar aqui no processo grupal. Então, nesse sentido, a importância do setting para delimitar quem sou eu, quem é o outro, maravilha. A questão hierárquica posta em relação ao coordenador, eu acho que essa expressão ela seria mais adequada, o que eu entendo como sendo o adequado para um coordenador, não é uma relação hierárquica, mas é um entendimento do coordenador como aquele que ele fala isso com muita propriedade quando ele fala do coordenador como sendo um modelo de identificação, tá? Então, eu gostaria muito mais que o Zimmermann tivesse posto aqui, estabelece a necessária distância entre o terapeuta e os membros? Não. Estabelece um modelo de identificação possível na figura do coordenador. Evidente que entendeu o coordenador como um modelo de identificação, porque é através das intervenções, não é interpretações. Interpretação só serve para psicanálise. Interpretação dos aspectos inconscientes da transferência. Aqui eu estou falando de intervenção, que é mais amplo, que inclui as interpretações, tá? Veja, a partir do momento que, com as intervenções do coordenador, os indivíduos e o indivíduo, o grupo, vão ter novas aquisições pelo insight, vão promover elaborações, né? Então, nesse sentido, o coordenador, ele é um modelo de identificação de como pensar os pensamentos, sentir os sentimentos, né? Como se decodifica aquilo tudo que o grupo deposita no campo grupal, olha lá, campo grupal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E cadê o lugar do coordenador? Aqui o coordenador. Tá ele aqui, tá? Olha lá. Então tá. Então, se a gente diz que aqui no campo grupal, e a gente já falou isso 1 milhão de vezes, são depositadas angústias, ansiedades, medos, defesas, blá, comportamentos disfuncionais, né? Pensamentos disfuncionais, né? Se tudo isso acontece e o coordenador faz as suas intervenções, olha lá, intervenções, se isso tudo é depositado e ele faz as suas intervenções, através das intervenções, ele se mostra como um modelo para que os pacientes se identifiquem.
Porque ele vai trazer uma ordem de pensar, de refletir. Lembram quando a gente teve aquela aula sobre as características do coordenador? E nós dissemos aceitar os membros, aceitar como eles são. Não é deixar correr solto um coordenador laissez-faire. Não é isso que eu estou falando. Mas entender que as pessoas são diferentes e elas podem ser diferentes de mim, com outros valores, com outros juízos de moral e que, como somos psicólogos, né? Sabemos que o nosso código de ética nos impede de pregarmos uma moral única, valores únicos para uma sociedade, para indivíduos que são plurais, que transbordam as teorias, né? Lembro, eu sempre repito isso para vocês. Não é pegar o indivíduo e fazer ele encaixar na teoria. É olhar o indivíduo conhecendo das teorias, porque o ser humano, ele é muito mais que a teoria, ele transborda. As teorias são criadas por causa deles. Quando a gente inverte, subverte essa ordem, a gente esquece o humano. Aí a gente deixa de olhar para eles. A gente olha só para a teoria que a gente estudou, que a gente brilhantemente sabe reproduzir. Mas na vida do sujeito, no aqui e agora, o que isso de fato transforma. E aí eu transformaria essa frase do Zimmermann de que é necessária uma distância entre o terapeuta. Até porque, quando se estabelece essa relação e o grupo olha para ele como um modelo identificatório, eles também olham uns para os outros dessa forma, em dados momentos, já está estabelecido que há uma diferença ali, que ele tem uma função diferente, certo? Por hora, a função dele pode se parecer com a deles, que traz uma certa proximidade. Mas, enfim, já é entendido que esse tem uma função organizadora, de ser também um espelho e de ser um modelo de identificação. Beleza? Certo? Às vezes o grupo pode, inclusive, funcionar como uma neofamília, uma nova família. Por quê? Porque eles vão trazer toda roupa suja da vida, inclusive as relações internalizadas na socialização primária, certo? Lembram? Socialização primária, secundária, primária, família. Então, eles vão trazer os objetos paterno e materno, quem cumpriu a função, lembrem, não é pai e mãe, quem cumpriu essa função, a gente fala de função hoje, cada um trará, inclusive o coordenador, os seus objetos internalizados, as suas relações familiares mais amplas do que com pai, com função paterna e materna. Então, o grupo pode ser uma maneira de reviver essas questões de um novo modo. Aqui, lá pelas tantas, aqui, ó, esse aqui é o João começa a ter, né, uma maneira de se relacionar aqui com o José, ó, muito similar à maneira como o João lidava com o irmão dele. E aí, esse lidar com o José, ele vai suscitar no João uma série de conteúdos, e por lá pelas tantas ele vai sentir em alguns momentos que o grupo é uma reedição da família dele. E isso é importante, porque através disso, né, à luz do que entende a psicanálise, ele consegue reeditar as relações internalizadas no aqui e agora do grupo. Olha que coisa linda isso. Aqui no campo grupal, ó, esse aqui é o nosso campo grupal. Tá bom? Beleza? Vamos lá, e o que mais, hein? Então, é um espaço aí de reconstrução da subjetividade do sujeito em face da família original, tá? E aí, como eu já falei, o setting é um valioso continente das angústias de todos. Claro, vamos falar da função de continente, tá? Qualquer indivíduo ou grupo tem conteúdos que precisa encontrar um depositário. O que eu falo para vocês do balaio? O paciente chega para a gente, o membro do grupo chega com a gente com o seu balaio de coisas. E ele pergunta para nós, coordenadora do grupo, ou psicólogo, minha terapeuta, posso depositar as coisas aqui do meu balaio da vida aí no campo terapêutico? E vocês vão dizer o quê? Pode colocar. É isso.
Estou tentando ser tão simplista, quase pueril, né, para falar de algo que o Bion estudou muito e estudou lindamente, tá? Que é essa capacidade de continente que nós, psicólogos e psicólogas, coordenadores de grupos ou psicólogos que trabalhamos com atendimento individual, seja lá na clínica ou nas instituições, nas políticas públicas, aonde trabalhemos, nós precisamos ter. Porque as pessoas vão chegar para nós, é aquilo que eu falei, não vão chegar para contar para nós o quanto elas são felizes e faceiras na vida. Elas vão trazer angústias, emoções, fantasias, medos, defesas, sofrimento, tá? Sofrimento. E nós seremos aquele que emprestará o nosso aparelho de pensar os pensamentos para pensar a vida do sujeito com ele, junto dele. Isso é muito lindo, seja lá qual for a modalidade que nós estejamos trabalhando, tá certo? E aí, quando o Bion nos fala, né, da função de continente, né, ele nos fala explicando através da figura materna. Ele diz assim, quando o bebê nasce, ele não sabe dizer, tô com fome, quero trocar a fralda, tô com frio. Mãe, cadê você? Acabei de descobrir que eu e você não somos a mesma pessoa. Mãe, cadê você? É quando ele se dá conta de que, de que a simbiose estava só rolando ali na cabeça deles. Olha que jeito leviano de eu explicar, mas a aula não é sobre teoria da psicanálise. Então vamos brincar, né? De repente a gente fixa alguns conteúdos que ficaram meio soltos. Então, quando o bebê é pequeno, antes dele adquirir a capacidade de simbolizar com as palavras, sejam elas faladas ou escritas, ele comunica coisas, né? Ele chora, ele geme, ele adoece, ele está nos comunicando coisas. E ele precisa de alguém que seja continente das angústias dele. Alguém que esteja suficientemente atento e seja suficientemente bom para que ele se sinta amparado naquelas coisas que nem ele mesmo sabe do que se tratam. Sentiu frio, né? Sentiu que está molhado e está com frio, tem que trocar as fraldas. Está com fome, algo dói, eu preciso daquilo, daquela coisa quentinha e macia que me alimenta, e depois daquilo eu durmo, olha que legal, né? Como ele não tem registro, como ele não sabe falar, alguém vai aprender a decodificar isso. E essa capacidade de decodificação, ela implica em atenção. Quem é mãe, pai aí, né, que podem ter cumprido a função materna, tanto pais quanto mães, tios, avós, não sei, né? Descobrir os códigos de um bebê é algo que demanda a atenção. Você tem que investir tempo ali nele, para você entender que aquele choro é de cólica, para você entender, porque alguém que já passou por aquilo, dizer, esse choro é cólica. Mas você vai querer entender se aquele choro do seu bebê ou do bebê que você está maternando é um choro de cólica. Então, essa capacidade de decodificar e de amparar e de dar uma resposta àquela necessidade é a capacidade de continência. E era isso que Bion nos falava. Essa capacidade de continência, ela é muito similar àquilo que o terapeuta tem de ter em face dos seus pacientes ou membros do grupo, né, que é a capacidade de acolher a necessidade, decodificar, né, e atendê-la, dar um retorno, dar eu entendi, tá aqui o alimento, certo? Isso é a capacidade de ser continente. Bion nos explica através da função materna e Zimmermann nos relembra dela, falando dos grupos e da importância que o coordenador ou os coordenadores tenham a capacidade de continência em face dos membros do grupo e do grupo enquanto ser indivíduo, né? Que se compõe das partes de cada membro e o coordenador, certo? A Gestalt, beleza? Alguma pergunta até aqui? Eu acho que aqui... bom, a gente está falando aí da segunda linhagem de psicanalistas, né? A primeira, o Freud e a Klein, né? Que estavam muito preocupados em entender como pensamos,
né? Como pensamos? Como se dá a mente humana? Tem um inconsciente, primeira tópica. Tem um inconsciente, ó, é que nem um iceberg, é a maior parte, fica submerso. E aí a pontinha é a consciência. Entre um e outro tem aquela região de tensão, em que as coisas começam a precipitar. É dali que rompe. É o pré-consciente, está mais acessível. Buenas. Como pensamos? Aí a segunda linha teórica, né? Vem o Bion e o Winnicott. E aí eu vou fazer um coração neles, dá para vocês perceberem, porque eu gosto deles. Todos os teóricos de todas as linhas, eles têm lacunas e falhas. Nunca esqueçam, os indivíduos transbordam as teorias. As teorias são criadas por causa dos indivíduos, certo? Agora, algumas linhas a gente vai se afinar mais, outras menos, né? Então, o que me resta de psicanalista ainda? Gosta muito desses caras. Claro, e alguns autores do nosso tempo, né? Que eles não são. E aí, aqui, esses caras, eles se perguntavam assim, o que pensamos, hein? O que preenche o nosso pensamento? O que está lá dentro? O que pensamos? Olha lá. Beleza? E os contemporâneos pensam, né? Como pensamos e agimos e transformamos nós dois, paciente e terapeuta. Como andamos juntos pela sua vida, paciente? Olhando como você pensa, o que você pensa, como integramos isso? É a psicanálise do nosso tempo, tá? Rolei todo o tapete. Gente, deixa eu só dar uma conferida aqui se os convidados... Não, nenhuma notícia das convidadas. Vamos lá, continuando. Tem alguém... Peraí, deixa eu ver se elas já não entraram também, né? Numa dessas eu tô aqui falando mais que o Batman e a gente tem convidados aí, vamos ver. Era só eu perguntar, né? Tem alguém aí das meninas que vão falar? Não, só nós mesmos, beleza, posso falar bobagem. Mentira, não falo bobagem com vocês. Posso fazer coisas sem modos. Eu que falei que era para vocês se comportarem, né? Quem não está se comportando sou eu. Olha lá. Deixa eu desenrolar aqui antes que eu caia deitada e grave isso. Eu cheguei a sentir o pensamento de alguém que pensou, ia ser bem legal, né? A professora cair ao vivo. Coisa, gente. Ó. Na verdade, Karina, o que eu tinha pensado é que elas podem assistir a aula gravada depois para ver as bobagens que você está falando. Puxa vida! Não pode fazer isso comigo. Agora eu vou editar o vídeo. Olha lá, hein? Tô bebendo suquinho de acerola, né? Com água e café, tudo junto. Então, ó, o que eu quero que vocês fixem? Porque essa parte, hoje a gente está revisando grupos terapêuticos e retomando por que a gente está vendo tudo isso. Porque Zimmermann nos diz, bom, vamos entender porque alguns grupos, na verdade, trocando em miúdos, ele diz assim, o que precisa acontecer num grupo para que o pacto dos membros seja pelo crescimento do grupo, pela evolução do grupo. E aí a gente está pontuando algumas coisas que são essenciais, segundo o entendimento do Zimmermann e dos autores que ele estudou, para que um grupo evolua na busca dos seus objetivos, tá? Então, é por isso que nós estamos vendo setting, capacidade de continente, tá bom? Bom, aqui eu acho... Então tá. O Winnicott chama essa capacidade de continente do Bion de capacidade de holding, tá? De abraçar, de acolher, de conter. Olha lá. Porque, assim, por vezes... os teóricos acabam construindo mesmas partes teóricas, tá?
porém olhadas e explicadas de uma outra forma. Eles foram contemporâneos. Então, o Bion criou a história de continente e o Winnicott criou uma coisa chamada capacidade de Houring ou Reverie, tá? Que quer dizer a mesma coisa. E aí o Winnicott acrescentou uma coisa chamada função alfa, tá? Que é não só quando a mãe contém e decodifica, mas ela também, ela mesma, é um exemplo, é um modelo de como sentir, pensar, agir, posicionar-se para o filho. Então, a função alfa, ela tem a ver, para além da capacidade de conter, a dela também ser um modelo, um parâmetro. A função materna muito angustiada, muito ansiosa. Que parâmetro eu apresento para o bebê? Um parâmetro ansioso, angustiado, certo? Pode ser uma mãe cumprindo a função materna? Pode. Pode ser um pai cumprindo a função materna? Pode. Pode ser uma mãe e depois a outra mãe, porque são um casal de mulheres? Pode. Pode ser um pai e depois um outro pai, porque são um casal de homens? Pode. Pode ser um avô e uma avó? Pode. Pode ser a avó e a mãe? Pode. Função, tá bom? Então, o Winnicott nos diz assim, eu não só chamo de Houring o que o meu amigo Bion chama de continente, como eu também boto o nome de capacidade de Reverie, tá? E também digo mais, ela se desdobra numa função chamada função alfa, que é quando quem cumpre a função materna se oferece como um modelo para a criança pensar seus pensamentos, sentir seus sentimentos, certo? Angústia na função materna, angústia na criança. Confiança na função materna, confiança na criança, certo? Não é que a criança vai ser um superdotado da confiança, mas em face de uma situação angustiante ou ambígua, a tendência a criança dar uma resposta de confiança é maior, porque ela está estimulada naquela resposta por quem cumpre a função materna. É isso que eu queria dizer para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos adiante? Que eu preciso acabar essa aula antes das visitas chegarem. Olha lá. Modelo de identificação, que a professora falou bastante para vocês aqui, né? E aí, voltando à relação da criança com quem cumpre a função materna, né? A criança, ela só vai desenvolver, né, segundo a psicanálise, a criança só vai desenvolver certas capacidades egóicas, né? Controlar a ansiedade, controlar a angústia, controlar o medo, saber tolerar a frustração, né? Se quem cumpre a função materna também demonstra esse exercício em face da criança. Então, se quem cumpre a função paterna, tá lá um pai cumprindo a função materna, tá? Então, ele tá lá acolhendo, trocando a fralda, prestando atenção no filho, tudo mais, o choro, blá, blá, blá. Se quando o filho começa a chorar, esse pai, cumprindo a função materna, se desespera, fica ansioso, angustiado, a criança vai apreender este modelo. Não uma vez, mas se isso for algo comum, né? Na prática daquele pai exercendo a função materna. Mesma coisa para a mãe, mesma coisa... É que eu quis dar um exemplo de pai, para mostrar que o homem também pode exercer essa função. Ela não é uma prerrogativa das mulheres. O homem também pode. Né? Pensemos aí uma família onde a mulher tem uma rotina de trabalho mais pesada que a do homem, o homem tem aí a possibilidade de trabalhar mais da casa dele, e aí esse casal se propõe a cuidar dos seus filhos desta maneira, né? Inclusive com os filhos bebezinhos, né? O pai, digamos que essa casa seja perto de onde a mãe trabalha, o pai leva a criança para as mamadas, né? Enfim, esse casal estabelece ali uma parceria onde o homem também vai poder cumprir essa função materna, né? E muitos estudos contemporâneos nos falam que é bem interessante o estudo desse movimento de cumprimento de função materna por figuras paternas. É interessante, né? Esse é um movimento que a gente passa a acompanhar mais agora nos últimos tempos, né? Com as mudanças nas relações conjugais e familiares, certo?
Bom, dizer que o terapeuta ele é um modelo de identificação é dizer, analogamente, né, que nessa relação da função materna com o bebê seria o membro do grupo e aquele com capacidade de ser um modelo identificatório é o coordenador, certo? E eu falei para vocês ali que quando o coordenador ele está lá fazendo as suas intervenções ou simplesmente acolhendo as demandas do grupo, demonstrando através do seu comportamento que ele é alguém capaz de escutar o que o grupo tem para dizer, ele não vai fazer um juízo moral, ele não vai se assustar, ele não vai se aterrorizar, né? E ele vai pensar junto com o grupo, entender junto com o grupo e fazer intervenções. Quando ele faz isso, ele está se apresentando como um modelo de identificação para como pensar os meus sentimentos, como eu ordeno o meu pensamento em relação aos medos, às dores, às angústias, às ansiedades. E o coordenador do grupo, falando sobre isso, manejando isso, ele oferece ele mesmo como um modelo identificatório para o seu grupo. E isso é lindo, né? Então, é importante que o coordenador entenda que essa é uma responsabilidade dele. Isso é algo que tem que estar lá no rol das características desejáveis a um coordenador, tá? Agora, acontece uma coisa muito interessante, diferente da terapia individual, né? Das abordagens individuais, quando eu falo das abordagens grupais, né? O grupo também funciona como um modelo de identificação em determinados aspectos. O grupo como um todo, enquanto indivíduo novo, que nasce dessa gestalt, e cada membro do grupo também pode ser, em determinados momentos, em determinadas atitudes, um modelo de identificação para os membros do grupo, tá? Então, diferente do individual, não só o coordenador é um modelo, mas o grupo pode ser um modelo para os indivíduos e cada indivíduo pode ser um modelo uns para os outros, tá? Então, o grupo, ele age de uma forma terapêutica no sentido de que ele possibilita que as pessoas se identifiquem umas com as outras, se desidentifiquem com objetos arcaicos que estavam dentro deles, eles reeditam isso através do aqui e agora no campo grupal, né? Então, ele pode se identificar com elementos e movimentos saudáveis que estão dentro do campo grupal e se desidentificar com elementos adoecidos, né, patológicos que estavam dentro de si. Quando a gente fala que não basta ter insight, tem que elaborar, a gente está falando justamente de uma possibilidade de se reinventar coisas que a gente se dá conta e elaborar de uma outra forma. E aí, as identificações entre os membros, a identificação do membro com o grupo como um todo, a identificação do membro com o coordenador, tá? E todo esse movimento que se dá aqui no campo grupal, ele fornece, né, ele fortalece, favorece um sentimento de coesão no grupo, um sentimento de identidade do grupo enquanto indivíduo, grupo, também fortalece e favorece o sentimento de identidade nos sujeitos, tá? Maravilha? Vamos lá, o que mais? Função espelho, extremamente importante. E essa função espelho, eu fui, não me lembro que dia foi, acho que foi terça-feira ou segunda-feira. Eu gosto muito de me socar numa biblioteca que tenha um café, na verdade uma livraria, que tenha um café e ficar lá. Notebook, livros, café, né? Coisa de nerd. E aí, na segunda-feira, eu fui gente aqui em Piracicaba, se alguém conhece outras, por favor, me apresentem, como eu não sou daqui. Aqui em Piracicaba, eu vou na Nobel, né, do shopping. Não tem muitas obras na psicologia, como outras grandes, né, livrarias,
Mas tem lá as obras da antropologia, da sociologia, da filosofia, que eu vou dar minha passeada lá e estudo da política, e estudo todas elas. E aí essa função de espelho me fez estudar identificação projetiva, né? Quem começou a falar desse mecanismo de defesa foi a Melanie Klein, mas quem desenvolveu mesmo e nadou de braçada sobre ele foi ali os nossos amigos Winnicott e Bion. E aí você, naquela maneira da escrita psicanalítica, né, que escreve, e isso é legal, porque isso te dá o caminho da construção do conceito, né? E aí, no fim da identificação projetiva, num livro de um autor, acho que não foi o Adorno estava aqui comigo, um autor do nosso tempo agora, ele explicou todo o caminho, como é que se dá a identificação projetiva, blá, 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 para no final ele dizer assim, a identificação projetiva também pode ser entendida como a capacidade de empatia. Aí eu pensei, olha que coisa, né? O que é o pensamento analítico? Ele explica como se deu toda a reflexão, todo o pensamento, blá, 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 e no final ele diz assim, sabe isso tudo que você acabou de assimilar? Isso também tem um nome, chama empatia. Então, na função espelho, acontece um jogo de identificações projetivas. Eu identifico no sujeito elementos meus que eu projetei lá nele. E eu identifico em mim coisas do sujeito que eu introjetei. Só que para eu fazer isso, eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro. Eu preciso ter um movimento empático para exercitar a minha subjetividade em face da do outro. E eu preciso sair de mim, né, me projetar no outro para ver essa empatia. Da mesma forma que eu posso ver em mim elementos do outro. E eu precisei do movimento empático para fazer isso, certo? Então, a função de espelhamento, grosso modo, ela é essa capacidade, né, essa possibilidade de cada um se enxergar em momentos variados, e isso vai se dando de uma forma fluida, né? Ela se movimenta no campo grupal, em dias diferentes, sessões diferentes, momentos diferentes do grupo, tá? E aí os indivíduos se miram, se veem no outro, mas também veem o outro em si, tá? E por vezes aspectos que o sujeito nega nele mesmo ficam evidentes quando ele olha aquele mesmo elemento projetado no outro. Mas olha, não é que o fulano lida com isso exatamente como eu lido, mas veja, olhando aqui de fora, não é bem assim que se deve pensar sobre isso. Claro, eu estou fazendo uma encenação, mas para tentar mostrar como também se dá essa identificação projetiva ou essa identificação introjetiva no campo grupal. Comportamento? Vamos lá. Eu vejo o comportamento do outro. Eu vejo os processos de pensar, como o outro constrói a cognição, e percebo o quanto de mim também tem naquilo e o quanto do sujeito está em mim. Olha, eu também ajo assim. Eu também, por vezes, tenho esse tipo de pensar sobre esse assunto. Eu acho que eu preciso ressignificar, isso daí. Eu preciso transformar, preciso aprender outros modos de pensar. Certo? Maravilha? Vamos adiante, então? Professora. Pode falar. Muito obrigada. Por quê, minha linda? Hoje à tarde, e eu estou esperando o intervalo para continuar, a gente tem que fazer resumos, reflexões, na verdade, né, para o estágio da clínica peripatética. E eu tenho que fazer agora do capítulo 4, que é a redução de danos como ampliação da vida. E o autor está questionando porque ninguém concorda com a redução de danos deles, porque não é cientificamente comprovada, as pesquisas não são suficientes para determinar que esta é a forma que ajuda as pessoas dependentes e viciadas, né? Tanto em álcool quanto em drogas. E quando eu li o capítulo, ele só está assim, contando os dados, coisas que aconteceram, que as pessoas foram se espelhando umas nas outras,
e deixando os vícios, sem que isso fosse forçado, sem que fosse forçada a abstinência. E quando eu li, eu falei assim, nossa, como é que eu vou refletir sobre isso? Aí eu pensei dos neurônios espelho. Aí eu comecei a olhar e falei, como que eu começo? E eu não saí do papel. Agora eu anotei aqui tudo que você falou, eu já sei como eu começo. Legal. Obrigada. Que bom, que nisso você está articulando conceitos, né, Milene? Você está exercitando essa capacidade de conectar conceitos, ideias. Esse livro é muito bom. Me enviaram, uns colegas enviou para mim por e-mail. Ele fala muito da prática lá no Rio Grande do Sul, né? Teve um movimento. Rio Grande do Sul e em Santos. Isso. Mas é lá no Rio Grande do Sul mesmo. Isso. E esse livro está na minha lista porque todo mundo fala dele. Diz, nossa, mas você fala, parece tanto a clínica. Eu falei, nossa, eu nunca li esse livro. Eu nunca li. Mas a gente vai lendo outras teorias. E essas teorias, elas se conversam. E às vezes a gente fecha a gestalt, né? Porque daí tem informação daqui, dali, de lá, de lá, de lá. De repente, ops, isso aqui liga com aquilo. Então, fecha um todo ali de um conhecimento, né? Isso é bom, isso é sinal de que, bom, você é da educação, né? Você sabe que isso é sinal de que a gente assimilou, né? De que a gente pegou para a vida aquele conceito, né? Isso é ótimo, que bom. Vamos lá, mais um pouquinho sobre a função espelho, meus amigos. Por vezes, essa capacidade de se espelhar, de se ver no outro, ela nos lembra de aspectos esquecidos de nós mesmos. Quem nunca se esqueceu de si? Né? De alguns elementos que eram importantes para si mesmo, né? Quem nunca se distanciou de si, né? Então essa capacidade do grupo, né, de ser um conjunto de espelhos e das pessoas se mirarem uns nos outros, apreenderem com o olhar para o outro, verem a si mesmos projetados no outro e o outro introjetado em nós mesmos, isso é muito importante, essa função é fundamental para o trabalho grupal. Aliás, eu arriscaria fazer uma afirmativa. O trabalho grupal só tem a capacidade de alcance que ele tem, né? E ele só nasce justamente porque os indivíduos podem apreender de apreensão mesmo, né? Aquisição de conhecimento, eles apreendem muito uns com os outros, né? É evidente que tem grupos que não têm coordenação. O grupo se coordena. Outros têm a figura dos coordenadores. Hoje nós vamos ver um modelo de grupo que funciona com 3 coordenadoras. Vamos entender como isso se dá. Mas a maior beleza do grupo, e é por isso que eu me digo uma pessoa apaixonada pelo trabalho em grupo, é justamente a capacidade que os indivíduos têm de se curarem. Vou usar o curar com aspas, né? Mas curarem uns aos outros, né? Tendo um parâmetro norteador no coordenador, que traz um conjunto de conhecimentos, uma prática, uma expertise para trabalhar naquele contexto, claro, sim. Eu não gosto de chamar isso de hierarquia, como o Zimmermann arrisca em chamar, mas eram outros tempos, uma outra construção teórica, tá certo? Também é importante essa capacidade de espelho, porque além da gente se ver no outro e ver o outro em nós mesmos, também é muito importante que nós saibamos que nós somos uma pessoa e o outro é o outro, né? Justamente, principalmente em grupos com características mais regressivas, né? A gente pode ter, por vezes, alianças simbióticas que podem interferir no progresso do grupo. Então, o coordenador ele tem que estar muito atento a essas questões, né? Essas alianças simbióticas podem estar a serviço da setinha para baixo, da estagnação ou da extinção do grupo, certo? Precisamos ficar atentos, tá? Outra questão que ele fala, não existe um indivíduo na face da Terra, talvez até pela própria constituição que se dá da nossa confiança, das relações com a função materna e paterna, não há um indivíduo que não tenha necessidade vital de ser reconhecido, né? Existindo enquanto pessoa, tá certo? Beleza? Uma outra característica que o Zimmermann nos fala, que é importante que nós tenhamos clareza, tá? É
o grupo como uma possibilidade de sociabilização, tá? Quando a gente está no tratamento individual, né, quando a gente está tratando os indivíduos no âmbito individual, nós ficamos no terreno do privado, do eu como fala e eu como fonte reflexiva, eu aprendendo comigo na interface com o meu terapeuta. Nesse sentido, nós podemos analisar esse movimento como um movimento mais egoístico, mais solitário, mais individualizado. Por mais que o sujeito traga para dentro da sessão ou para o atendimento um universo de pessoas e a sua relação com as pessoas, o que a gente tem é o ponto de vista do sujeito. E é com isso que a gente vai trabalhar, é com o relato do sujeito, é com a linguagem corporal do sujeito que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com as representações que o sujeito nos traz sobre as figuras. Quando a gente está no grupo, as identificações, as figuras podem ser reeditadas nos colegas, nos membros que estão ali participando. E isso traz uma possibilidade de a gente crescer através da formação do vínculo com o outro no processo terapêutico. E esse outro, para além do terapeuta, que seria eu e o terapeuta, mas somos eu, o terapeuta, e no caso dos nossos grupos, que eu sempre faço com a mesma quantidade, ou 8 ou 12, mais 11, mais 12 pessoas. 11, né? Tem ele, tem o coordenador e os 11. Não dá para botar psicólogo para fazer conta. A conta simples já não sai bem. É uma tristeza. Tá certo? Através dessa relação com os outros no grupo, o indivíduo vai formando novos vínculos, vai desenvolvendo aí as suas habilidades de sociabilidade, ele precisa desenvolver a capacidade de confiança nos outros membros, né? E isso é um exercício, né? De solidariedade, de respeito. Também se aprende através da interface. O sujeito olha para si, projeta a si mesmo no campo do grupo, mas também olha para os outros de uma forma coletiva, sociabilizada, né? E isso é importante que o coordenador esteja atento, né? Da importância e da potência da sociabilização no processo do insight e da elaboração de conteúdos, porque afinal de contas estamos falando de grupos terapêuticos, beleza? Uma outra questão muito importante, tá? É a capacidade de comunicação. E aqui eu vou atentar a vocês, não só para a comunicação verbal, mas também para a comunicação não verbal, né? Os suspiros, as bufadas, as estraladas como chama? Mochocho, que faz, né? Enfim, a virada de olhos, a posição física, a roupa, o cheiro das pessoas, né? Não sei se vocês são ligados a isso, mas eu sou muito atenta a isso. O cheiro que está no ambiente, o cheiro das pessoas. O medo tem cheiro, gente. Tanto que os outros animais que ainda mantêm, né, o sentido do olfato mais aguçado do que nós, sapiens, né? O cachorro, não sei se alguém tem cachorro. O cachorro sabe quando a gente está triste, o cachorro sabe quando a gente está doente. Tem estudos belíssimos de cães e outros animais, como os cavalos, né? Como terapeutas ali, né? Numa certa função de permitir que o ser humano exercite seus afetos, mas também conseguindo decodificar sinais olfativos, né? Expressões no rosto. Isso é ciência pura, eles conseguem, né? Há pouco nós constatamos que eles são sencientes, eles têm sentimentos, né? Há pouco, né? Coisa que muita gente já sabia há muito tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem várias formas da gente comunicar coisas, e o olfato, né? Ele é uma maneira muito potente também para quem tem essa percepção mais apurada. Quando eu trabalhei em presídio, vocês sabem, eu trabalhei em presídio quase 6 anos e pouco, lá no Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu sempre fazia, quando eu chegava no primeiro presídio que eu trabalhei, que era um presídio com 1000 e poucas... Não tinha 1000 na época. Acho que
não me lembro agora, 1000 e poucas, ou se não chegava a ter, homens presos em regime fechado. Uma das primeiras coisas que eu gostava de fazer quando eu chegava de manhã era caminhar. Claro, aonde as pessoas ficavam cumprindo a sua pena era bem distante de onde nós ficávamos trabalhando, né? Então, tinham várias gaiolas, bretes, que a gente chama, até que chegasse até nós. Ali eram várias pessoas abrindo aquelas portas até que alguém pudesse chegar até nós. Mas eu ia até um certo ponto para perceber o cheiro e o som da penitenciária, né? E quando a gente fez academia, 6 meses de formação para trabalharmos como psicólogos do sistema prisional gaúcho, e uma das disciplinas que a gente teve falava sobre a percepção do espaço físico das unidades prisionais, né? Não só o que se vê, mas o que se ouve ou deixa-se de ouvir e o cheiro que está no ar, né? Isso nos fala muito das pessoas que estão ali. Então, essa é uma percepção importante da gente ter apurada, né? Perceber, e com o tempo o grupo ele vai sendo muito facilmente percebido por nós. Essa linguagem não falada, né? Essa linguagem através das atitudes do corpo ou do silêncio. O silêncio também pode estar falando muita coisa, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a fazer essas leituras, né? Quer ver? Na terapia de casais, geralmente, né, o que leva os casais para a terapia é justamente distúrbios na comunicação. E na terapia de casais, esses distúrbios na comunicação, eles são muito fáceis de se perceber e de acontecerem. Via de regra, muitos casais se separam pela incapacidade de se comunicarem de uma forma clara, igualitária, sem que um tente sobrepor, né, alguma dominação em face do outro, e muitos casais chegam para a terapia de casal com suas posições rígidas, comunicando uma coisa e o indivíduo entendendo o outro, que por sua vez comunica uma coisa e esse daqui entende outra. Emissor e receptor no processo de comunicação com grandes problemas, ruídos, falhas nessa comunicação. E isso um dos primeiros trabalhos de um grupoterapeuta de casais é tentar regular essa capacidade de escuta e de comunicação na parelha, né, no casal, certo? Por vezes, um membro pode pensar ter comunicado uma coisa e, na verdade, não comunicou aquilo, ou o indivíduo, quando recebeu, né, a comunicação, recebeu de uma outra forma, recoberto com as suas questões, recoberto com os seus conteúdos, tá? Então, é importante que o coordenador, quando vai trabalhar com o casal, ele consiga fazer essa organização da comunicação, permitir que ambos se comuniquem, né, na mesma quantidade de tempo, para não gerar aí fantasias, né, de que o terapeuta está mais do lado de um do que do outro. A questão do gênero, né, se o coordenador é do gênero masculino ou feminino, quando a gente tem um casal binário, né, gênero masculino e feminino, ou mesmo quando é um casal homoafetivo, pode haver identificação de alguns elementos mais masculinos para um, mais femininos para outro, que se entende como feminino, né? Porque isso tudo são representações sociais do que é feminino e do que é masculino, são construções, né? Ser feminina no Brasil é diferente de ser feminina no Japão, que é diferente de ser feminina na Austrália, certo? Então, enfim. Então, o terapeuta, no que diz respeito à comunicação, ele vai trabalhar muito refletindo sobre como se dá essa emissão e essa recepção dos elementos comunicados, seja falados ou agidos, ou calados, né? Então, ele precisa estar atento para perceber distorções na comunicação, que um membro veja na fala do outro um significado que de fato não existe,
tá? Então, o coordenador precisa estar atento a esses fenômenos comunicacionais, tá? E é nesse campo grupal, ali no meio, ó, que a tia chama de campo, né? Aqui, ó, o meio de campo, é aqui que a comunicação se dá. O campo grupal, ele está inserido no 7, certo? Isso é óbvio para nós, né? E é ali que vai se dar, que vão acontecer as comunicações problemáticas, as distorções, os ruídos, as emissões de um conteúdo e a percepção de outro. E cabe ao coordenador fazer esse esclarecimento, né? Trazer a reflexão de que aquela comunicação, na verdade, está alterada. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, peraí. Tá. Deixa eu falar para vocês de intervenções. Estão vendo a lâmina da intervenção aí, né? Olha lá. Intervenções. Num dado momento, eu digo para vocês o seguinte. Olha, gente, interpretação é um termo da psicanálise que nos diz que interpretação é interpretar o quê? Interpretar os elementos inconscientes na transferência do paciente. A gente já viu na aula passada o que é transferência e contra-transferência. Vocês vão ver, estão vendo ou já viram em psicanálise o que é transferência e contra-transferência. Então, interpretação diz respeito à linha psicanalítica. Ué, mas as outras linhas não fazem interpretação? Não, as outras linhas fazem intervenções, certo? Pode até... É possível, sim. Eu já vi termos em outras linhas que falam de interpretação. Mas essa expressão na psicologia nasce pela psicanálise e diz respeito à interpretação de elementos, aspectos inconscientes na transferência. Transferência é tudo aquilo que o paciente traz para o setting, né? E transfere para aquele ambiente suas relações objetais, seus sofrimentos, angústias. E essa transferência é que o terapeuta ou o coordenador vai interpretar. Porém, existem outras formas de a gente mostrar coisas para o nosso paciente, seja no grupo individual ou seja no grupo ou no individual. E essas coisas são chamadas intervenções, certo? Intervenção, elas podem ter várias possibilidades de ação. Então, podem ser assinalamentos, perguntas que geram reflexões, trazer novos significados a crenças antigas. Outra intervenção possível, o auxílio do coordenador aos indivíduos e ao grupo como indivíduo único a pensar as suas experiências emocionais e a partir daí falar sobre essas experiências. Pensem no grupo que a gente vai ter daqui um pouquinho, a apresentação das colegas. Como elas, preste atenção nisso quando elas falarem, como elas auxiliam as mulheres que viveram situação de violência a pensar essas experiências, as emoções decorrentes dessas experiências e daí falar no grupo, verbalizar, permitir que venham comunicações da violência, mas também comunicações primitivas, de outros momentos em que aquelas pessoas sentiram e viveram coisas semelhantes, né? Então, auxiliar a pensar as experiências é algo muito importante. E as emoções que vêm das experiências, certo? Emprestar as funções egóicas, no sentido de pensar, né? Conhecer, fazer um entendimento crítico daquilo que o sujeito trouxe e devolver isso para ele. Essas são formas de a gente fazer intervenções no grupo. Então, se o grupo for, seja lá qual for a linha, né? Ele vai ter um meio do coordenador abordar os conteúdos, falar sobre eles, versar sobre eles, e não precisa ser só interpretações.
Existem outras maneiras, né? O terapeuta, ele pode, inclusive, postular, vamos supor, que no grupo tivesse emergido o seguinte fenômeno, a seguinte questão. Um deles tem um filho, e o filho passou por uma dada vivência na escola e chorou muito. Alguns membros, né, rechaçam, vamos supor que foi o José. O filho do José tomou um junto na escola, apanhou de uns coleguinhas, de uma forma lá desigual, chorou muito, e o José trouxe para o grupo quanto ele está angustiado com isso, quanto ele está sofrido, o menino está machucado e tudo mais. E digamos que o grupo traga, nas entrelinhas, a ideia de que homem não deve chorar. Tem que ensinar essa teoria a não ser frouxo. Que história é essa? Por que não devolveu? Tomou 1, mete 10. Quem já não ouviu essa fala? Se tu apanhar na rua e voltar para casa, tu vai apanhar em casa. Deve ser muito difícil ouvir isso. Graças, eu nunca ouvi. Porque você sofrer violência e ter de infringir violência é algo que pode gerar sentimentos muito ambíguos, né? Tem a sensação de suplantar o outro, de ter dominado, de sair de cabeça erguida, mas também tem a sensação de que o mesmo ataque, o mesmo terror que eu sofri, eu reproduzo. E dependendo da idade que a gente faz isso pode ser muito traumático, bastante traumático. Então, veja, e aí o José trouxe essa situação, e aí começa aquela ideia do homem não chora, teu filho é frouxo. O que o coordenador faz? O que o terapeuta faz? Ele começa a fazer assinalamentos sobre essa fala. Primeiro, ele torna evidente que essa fala está aqui no campo grupal. Percebo que alguns estão me fazendo entender que parece que o homem não pode chorar. Sei lá como ele vai falar, mas é algo mais ou menos assim. E aí ele começa a tocar nesse assunto. E aí o grupo vai se movimentando em relação a esse conteúdo. E aí, através da capacidade dele de ser um modelo de identificação, um dos espelhos presentes aqui, ele mostra uma outra maneira de olhar para essa ideia de homem não chora. Como assim? E quando vocês perdem um ente querido, e quando vocês se sentem impotentes em alguns momentos da vida, e quando vocês se sentem tristes, e quando vocês perdem um amor, e quando vocês perdem um familiar, e quando vocês se sentem sem importância, vocês fazem o quê? Que história é essa? Vocês se escondem para chorar? Então o homem chora. O homem só não pode mostrar que chora. E aí ele começa, eu estou só usando um exemplo de raciocínio, para construir o manejo que ele faria. E aí ele faz, e o que ele está fazendo com isso? Ele está fazendo uma intervenção, que não é uma interpretação, e está interferindo diretamente no conjunto de crenças e tabus que são ancorados no machismo estrutural. Já falamos sobre machismo estrutural, né? Porque e quando um fenômeno é estrutural numa cultura, o que ele faz? A base da socialização dos indivíduos que vivem naquela cultura terá aqueles parâmetros, aquelas representações sociais que serão transferidas de geração para geração. Essa ideia do homem não chora é uma coisa que vem sendo transmitida, pelo menos aqui na sociedade brasileira, né? Que eu posso falar daqui, né? Há muitas e muitas gerações. E aí nós vamos violando mulheres e homens com essa ideia, né? Acho que a gente vai poder ver bem isso no nosso grupo, né? Com essa ideia com esses tabus e essas crenças limitantes, né? De que não se pode isso, não se pode aquilo, porque senão você vai ser menos homem, menos mulher, menos qualquer coisa. Então é sempre uma cartilha de regras que a gente se vê obrigada a seguir, e se a gente sai, desvia de alguma forma, a gente vai pagar um preço social por isso. E vai, com certeza. Certo? Então aí, ó, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou parar por aqui. Falta papéis, possibilidades de reparações e a função psicanalítica da personalidade. Tem só 3 lâminas que eu não apresentei para vocês, tá? Leiam, elas estão
muito explicadas de uma maneira muito simples. Eu já falei sobre papéis, eu já falei sobre possibilidades de reparação que o grupo promove. Vocês vão ler e vão ver aqui coisas que eu já falei para vocês. Não tem novidade nessas 3 lâminas. Tem só o aprofundamento de alguns conceitos. Mas está super tranquilo, tá? Vamos fazer o intervalinho? O que vocês acham? E aí, às 9 horas, a gente volta. E aí, acredito que as nossas convidadas já estarão por aqui. Por enquanto, não tem ninguém aqui. Acho que não. Ninguém por aqui. E nesse meio tempo, eu vou me comunicar com elas para ver se elas estão conseguindo entrar ou não. Se alguém pedir para entrar, quem tiver por aí, aceita os coleguinhas, porque podem ser as convidadas, tá? Comportem-se. Professora, Fala, amor. o Lívio achou a apresentação da primeira aula, os slides. Ai, que ótimo. Ele achou no AVA. Falta achar só os 5 mesmo. Tá, o 5 é esse que eu acho que a Juju não postou então, tá? Mas ela já me respondeu e vai dar uma olhada. E se ela não tiver postado, eu mesma mando, tá bom? Até daqui um pouquinho, voltando com as nossas colegas que trabalham com um grupo reflexivo de mulheres que passaram pela vivência de violência intrafamiliar, tá bom? 9 horas de volta, gente.
Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Manu, Emanuela, tudo bom? Oi. Tudo bem? Aí, pessoal, essa é a Emanuela, uma das colegas que está com a gente aqui hoje. Quem mais está aí? Dani, Daniele Assunção. Abre para nós sua câmera aí, Dani. Tá aberta. Ué? Não tá aparecendo para vocês? Não. Não. Ai, Agora foi. Agora foi? Cadê a nossa outra colega? Yasmin? Olá. Isso, estou aqui. Não sei se estão conseguindo me ver. Não estamos. Não. Também não. Aê. Agora foi. Você tá de Olá. lado. Eu tô vendo, não sei porquê. Bem-vindas, meninas, muito bem-vindas, colegas. Essa é a nossa turma de teorias e técnicas de grupo, né? Essa nossa turma é uma turma de 5º semestre. Essa disciplina, a mesma disciplina, é ministrada às terças-feiras, né? Com uma turma de 6º semestre. E a ideia é de convidá-las para estarem aqui hoje. A gente costuma fazer nas disciplinas a parte teórica, mas também trazer colegas que trabalhem, né, nas áreas afins das disciplinas para falar sobre a prática, né, falar sobre a metodologia de trabalho, falar da experiência em si, né, da experiência humana que se dá, né, no caso de vocês vão aí apresentar para nós minuciosamente, mas assim, como se dá esse grupo que vocês trabalham. A gente estava tendo uma aula antes de vocês entrarem de grupos terapêuticos, né? Teorias e técnicas de grupos terapêuticos. E agora, né, vamos ter aí a honra de ter vocês na nossa turma. Pessoal, vamos dar uma boa noite para as gurias aí. Estão aí? Turma? Olá, boa noite, Karina. Boa noite, pessoal. Estou chegando agora. Ei, Renato. Tudo bem? Beleza. Cheguei just in time. Legal. Chegou pontualmente. Beleza, obrigado. Obrigada. Meninas, Ieda, quer falar, Ieda? Diga lá. Está enroscado o meu microfone. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas aí. Estava enroscado o meu microfone. Eu sou Ieda, boa noite, sejam bem-vindas. Legal. Muito obrigada. Meninas, as aulas são gravadas. Vocês querem que eu desligue o modo gravação por uma questão, ou pelos conteúdos que vão vir, que possam ser conteúdos que vocês entendam que a gente precisa ter um cuidado com o sigilo? O que vocês acham? Essa é uma decisão de vocês, né? Vocês é que sabem como vai ser aí a participação de vocês. Se vocês quiserem, eu posso parar a gravação e a gente segue a aula sem gravar. Olha, Karina, penso que, embora a gente consiga manter o sigilo das participantes, né, talvez porventura possa aparecer algum conteúdo, né, que apareceu, que emergiu no grupo e que a gente use para exemplificar, que talvez seja interessante não gravar, acho que por isso, né? Acho que por nós não teria problema algum a gravação, mas fico pensando se, caso a gente, por exemplificar algum conteúdo, isso acabar ficando um pouco delicado por conta do sigilo. Sim. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu parando a gravação